Boa noite, queridos irmãos. Eu fui convidado pela Nara para poder falar para as mulheres numa quarta-feira, né? Mas isso foi lá em fevereiro e tantas coisas, né, já aconteceram. E eu fiquei pensando assim, caramba, eu vou falar para as mulheres e elas vão me ouvir. Que bom, né? E a gente que está acostumado tanto a ouvir as mulheres, né? E hoje chegou a minha vez. Mas hoje eu não vou falar só para as mulheres, vou falar para a igreja. E o que a gente vai falar está baseado na Bíblia. E é o tema da mensagem, que seja, né? Podemos questionar Deus? O que é questionar? Questionar, quando nós questionamos algo, é para entender alguma coisa, pois não sabemos, né, como lidar com as adversidades. E esse tipo de questionamento nos aproxima mais de Deus, nos leva a uma compreensão das coisas que acontecem ou aconteceram em nossas vidas. Mas a nossa vida é cheia de perguntas: o que, onde, quem, como, porquê, quando, quanto, né? E faz parte da nossa vida. As crianças, elas se desenvolvem fazendo perguntas e fazem perguntas. E nós temos que ter paciência para explicar algumas coisas. E lá na Bíblia, em Gênesis, vamos lá para a Bíblia. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teu passo no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Esse foi o 10. Versículo 11. E Deus lhe perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Nós já vemos aí, que temos muitas perguntas na Bíblia e todas têm respostas, mas essas nos dão uma base para refletir e examinar. Se nos preocuparmos com essas questões, que é onde, quem, o que, porquê, quanto, nós nos preocuparmos com essa questão e formos os mais honestos possível, mais profundo será esse efeito. No versículo 9, Deus pergunta: onde está você? Ele sabia onde o homem estava, mas ele pergunta: por quê? Para nós podermos refletir. E quando Deus chama o homem, é para se relacionar com ele. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Mas assim como Adão, nós fugimos. E fugimos por vários motivos, que pode ser, que é o pecado, a falta de tempo e também a falta de interesse. Tem muitos outros, mas eu destaquei apenas esses 3. Pecado, falta de tempo e falta de interesse. E qual o caminho para voltar a ter comunhão com Deus? Simples, é só obedecer, né? Assim como nós temos comunhão com os nossos pais, ou vice-versa aí, é obediência. E viver longe de Deus não é necessariamente praticar atos imorais ou ilícitos. Isso é consequência. Nós, de vez em quando, temos alguns irmãos que se afastam e aí fala assim: olha, eu não estou em comunhão com a igreja não, mas eu estou aqui, eu oro, eu faço isso, eu tenho comunhão com Deus, só que eu não estou com a igreja. Mas só que ele se esquece que ele está afastado, né? Que a brasa fora do braseiro, ela vai esfriar. E é bom que a pessoa não pratique nada disso, não cobice as coisas dos outros, não cobice nada dos outros, não queira o que não é dele.
Mas esses atos ilícitos, uma hora vai acontecer. Por mais que nós pensamos que não, mas se nós estivermos afastados do seio da igreja, uma hora a casa cai, né? Mas o afastar de Deus, o se afastar de Deus é simplesmente não buscá-lo. Se eu não busco, eu estou afastado. Ou seja, se eu ignorá-lo, estou afastado. E isso nos leva a mais uma pergunta. Deus nos procura ou nós que procuramos a Deus? Com certeza é Deus que nos procura. E em Gênesis 3:11 ainda, vou recordar o versículo. E Deus lhe perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse isso? Adão é o primeiro a ser procurado por Deus. Ele admite sem medo sua vergonha. No entanto, Deus vai a fundo, buscando uma confissão do pecado. Quem? Aí, pensamos que somos espertos, né? Vamos dividir a responsabilidade. A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto para mim comer. É assim. Todos têm culpa, ou parte dela. É a igreja que não me procurou, não me ajudou, me abandonou. A igreja não abandona ninguém, queridos e queridas. Simplesmente nós a abandonamos. A nossa própria culpa será sempre a última a ser mencionada. É sempre assim. Será quem? O outro. Eu me lembro lá no passado, eu me afastei muito tempo da igreja. A nossa saudosa irmã Dáurea, que é tia da Zifa, que a gente chamava carinhosamente tia Dáurea, ela uma vez me perguntou, lá na porta da igreja que eu fui, numa daquelas idas que eu ia lá buscar a Zifa, fala, Rosê, o que houve? Tu teve algum problema com o pastor, não sei o quê? Eu falei, tia, tive problema com ninguém. Eu quis. Simplesmente, quem me conhece sabe que eu vou ficar jogando a culpa nos outros. Pode ter uma coisinha aqui, outra ali, mas basicamente, ninguém é culpado se você se afasta de Deus. A culpa é só tua. Não adianta acusar Eva, não adianta acusar a serpente. Você fez a opção, você fez a escolha. E a nossa vida é feita de escolhas. Qual é a sua escolha? Você que vai responder. Eu respondo por mim e cada um responde por si. Qual é a nossa escolha? Ou qual será a nossa escolha? Agora, é o outro que é culpado? Agora, esse exemplo de Adão, há pecado e há julgamento. Assim como Adão pecou, também teve o julgamento. Então, esteja preparado para o julgamento. Deus buscou os pecadores. Adão, Eva. Sentenciou, mas também deu a promessa da salvação futura. E essa salvação nós temos também. Tem a promessa e nós aceitamos essa salvação. O que a gente faz com essa bênção? A gente descarta? Eu já descartei uma vez. Deus me resgatou novamente. Mas, e aí? Foi possível, mas poderia não ser possível. E assim como Adão e Eva, somos tentados a desobedecer. Lá em João, capítulo 1, versículo 38, tem outro questionamento. Voltando-se Jesus, com os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Versículo 38. João 1, versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam,
perguntou-lhes: o que vocês querem? Cara, quando alguém me pergunta o que eu quero, cara, eu viajo. Eu quero tanta coisa. Mas, quando é o próprio Cristo que nos pergunta isso, é simplesmente para expressarmos o desejo do nosso coração, para abrir as nossas mentes, os nossos sentimentos, quanto à nossa salvação. O que aprendemos com essa pergunta? Que Cristo está atento ao que queremos. E Cristo está pronto a ouvir e responder. E está disposto a orientar e ajudar na salvação de todos. E nós? O que procuramos? Né? O que procuramos? O que procuramos neste lugar, nesta igreja, no seu local de trabalho, nas conversas que temos. Às vezes aquelas conversas tolas, né? Naquilo que nos ocupa. O que procuramos com isso? Questões dessa natureza, que são colocadas em nossos corações, nos induz a deixarmos de fazer muitas coisas que fazíamos e a fazer coisas novas. Às vezes a gente fica paradão, estagnado lá, né? Em Mateus 8, versículo 26, diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Presta atenção. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Já sabe do que eu estou falando, né? Barquinho lá para afundar, Jesus dormindo. E Jesus dormia, estava cansado, e só mostra a humanidade dele. E nós também cansamos. Cansamos, ó, a barbinha vai ficando branquinha, coisa e tal, mas não estou falando nem do estado físico, não. Mas a gente cansa, as pessoas cansam, e a gente tem que entender também isso. Mas precisamos resistir, né? Persistir. E Jesus dormia, estava cansado, mostra a sua humanidade. Nós dormimos, nos aborrecemos, achamos que todos são culpados de algo, mas não reconhecemos nossas limitações, porque nós somos limitados. Hoje eu estou bem, amanhã não estou. Você também é assim. Todos nós somos assim. E Jesus afirma que não devemos nos preocupar com nada. Não se preocupa com nada, meu filho. Devemos sim confiar em Deus em vez de se preocupar. Que o Deus que nos dá vida irá suprir as menores necessidades. A preocupação é desperdício de energia, pois não muda em nada a realidade da situação. O que adianta eu me preocupar? Lógico, ver os problemas. Peraí. Orar, né? Refletir e tal. Mas preocupar por se preocupar, sem ter ação. E a preocupação ignora também a fidelidade de Deus. Somos filhos de Deus, jamais nos deixará sós. Olha que bonito. Nós somos filhos de Deus, e Ele jamais nos deixará sós. Se nos preocupamos com amanhã, deixamos de aproveitar o dia de hoje. É lógico que a gente tem que pensar em algumas coisas que a gente vai planejar, coisa e tal. Temos que planejar, mas Deus confirmará isso.
Com a ajuda de Deus, todos os problemas podem ser resolvidos. Só que é um de cada vez. Não é? Toque mágico vai acabar. Tu tem problema com o filho, tem problema com o esposo, tem problema lá com a sogra, ou com o sogro, ou vice-versa, ou com o vizinho, com o parente. Um a um vão ser resolvidos. Basta você botar seus problemas nas mãos de Deus. Confia nele. Em Lucas 11, 13, tem um questionamento. Quanto mais? 11, 13. Vamos ler o versículo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Esse quanto mais, ele é de intensidade proporcional. O melhor. Quanto mais Deus pode fazer por cada um de nós, quanto mais Ele pode fazer para mudar a sua vida, mudar a vida do seu ente querido, quanto mais Ele pode fazer. E o quanto mais nós estamos dispostos a abdicar para ter a bênção eterna. Sério, o homem é pecador. Jesus fala sem receio, se vocês que são maus, se nós que somos maus, damos coisas boas ao nosso filho, quanto mais Deus. O nosso coração é mau e enganoso. Somente o Espírito Santo pode nos regenerar. E a graça, ela é estendida a todos. Jesus afirma que os homens são maus, mas não são maus até onde poderiam ser, pois pode amar os seus. Viu? Vocês são maus, mas amam seus filhos, então vocês não são totalmente maus. Podem formar família, podem ter moral e podem ter virtudes também. Apesar de sermos maus, nós temos um montão de coisa. Somos maus, uma coisa. Mas amamos nossos filhos, formamos família, temos moral e temos virtudes também. Se não fosse a graça de Deus, esse planeta já teria sido destruído. É Deus quem concede o Espírito Santo. Como bom Pai, Deus não nos dá tudo o que queremos. Pô, Deus, eu quero, mas Ele não dá. É bom para você? Mas não nos dá, mas Ele sim dá o que precisamos. O que nós precisamos? Eu sou simples, não preciso de muito não. Mas cada um tem um pensamento. Lógico que a gente quer ter as coisas, isso é natural, você trabalha, você tem que ter as coisas. Né? Se eu trabalho, eu tenho que ter, lá na frente, eu tenho que ter algumas benesses desse meu trabalho. Isso é natural. Agora, como Deus é bom Pai, Deus não dá tudo o que queremos, porque às vezes aquilo que queremos não é bom para a gente. Deus sempre nos dá o melhor. Gênesis 3 explica as coisas como elas são. Nosso mundo é uma mistura de beleza e crueldade. A beleza está aí para todo mundo ver e a crueldade também está aí para todo mundo ver. O pecado do homem trouxe desordem na criação. A única solução de Deus é trazer a redenção e restauração em Cristo Jesus. A essência do pecado é desobediência. Já vimos lá desde o princípio. Conforme Adão e Eva, fretamos com o pecado, sabendo que é errado. Mas nós estamos lá, doidinho para cair. Infelizmente é verdade.
E somos cientes das consequências. Assim como Adão pecou e teve a consequência, nós também, se pecarmos, pecadores que somos, temos as consequências também. Várias. Mas mesmo sabendo dessas consequências, nós temos aquela falsa impressão que o prazer é maior que o preço dessa consequência. Nós achamos que aquele prazer momentâneo, ele é maior do que o preço do julgamento, das consequências. E é um engano. Foi esse erro de Adão e Eva. Já estou terminando, irmãos. Costumo ouvir, já ouvi muito isso, tá? Que o cristão não deve perguntar o porquê. Questionar a Deus é uma afronta, é falta de fé. Nós vemos, estava lendo outro dia, lendo Abacuque, e o Abacuque questiona a Deus pra caramba. Abacuque, profeta. E se nós pararmos para pensar, vou dar exemplo aqui de como não devemos questionar Deus. Pelo menos um. Está lá em Números. Não devemos questionar Deus para colocar em dúvida os atributos divinos e os seus propósitos. Exemplos, está lá em Números. Números, capítulo 14, versículo 3. Número, procurar aqui. Não tinha separado ele. Números 14, versículo 3, que diz assim: porque o Senhor... Olha, murmuração, isso é tipo de murmuração. Vamos lá no início. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor, questionando a Deus, hein? Não é a Moisés, não. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Nós sabemos as consequências, né? Esse questionamento é totalmente injusto. Falta fé e reconhecimento por tudo que Deus já tinha feito. A consequência disso tudo foi que ficaram de fora da terra prometida. Todos eles, inclusive Moisés. Triste, né? Moisés, o cara. Então, esse tipo de questionamento nós não devemos ter. Mas vamos a outro tipo de questionamento que o próprio Cristo fez. Jesus no Calvário faz a pergunta, lá no último, as últimas palavras dele, Eli, Eli, sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Cristo está nos mostrando que fazer perguntas não é pecado. Perceberam aí? Fazer pergunta não é pecado. Aquele tipo de pergunta que eu falei lá de Números, do povo do Egito, lá no deserto, em Êxodo, estava lá, murmurando, aquele tipo de pergunta não se faz, mas essa se faz. Às vezes a gente está aí, ó, passando por alguns problemas, Senhor, por que está me acontecendo isso?
Não deixa que seja uma murmuração, mas, Senhor, por que está me acontecendo isso? E você refletir e se apegar mais e mais a Deus e vamos em frente. Se for para libertação da doença, vai ser livre da doença, vai ser curado da doença. Se você está passando por aperto financeiro, vai chegar um momento lá que tudo vai se abrir, as portas irão se abrir. Pode ser por desemprego, pode ser por um montão de coisa. Eu tenho um testemunho também sobre isso de abrir porta, mas isso não é o momento não. Fazer perguntas não é pecado, desde que eu entenda que receberei o silêncio como resposta. Silêncio. Ué, não é uma resposta, silêncio? Qual é a sua pergunta? Deus quer responder? Ou então, de repente, ele está te respondendo e você não está atento. Não está nem aí. É assim como Jesus, poder dizer, eu entrego o meu espírito. O que mais poderíamos fazer? Entrego o meu espírito. Não importa se você tem pouco ou muito tempo na caminhada cristã. Mesmo que tenhamos algumas verdades de fé que já estão enraizadas, temos que sempre progredir. E para termos uma mudança de mente ou metanoia, tem que haver questionamentos. Lembre-se que, mesmo no silêncio, Deus está contigo e nele encontramos paz. E jamais devemos nos esquecer que Deus, por sua graça, perdoou nossos pecados por meio da obra de Cristo. E esse fato é suficiente para nos fazer pensar uma eternidade. Mas Deus foi além do perdão dos pecados, deu sua vida e habita conosco. Esse é o Deus conosco. Amém.